Bem-vindo a mais um vídeo deste canal que tem por objetivo divulgar e promover o xadrez africano. A Olimpíada de Xadrez que teve lugar no ano passado na Índia certamente deixará muita saudade e com ansiedade para que comece já a próxima Olimpíada. Porém, a próxima só terá no próximo ano, entre os dias 10 e 23 de setembro, em Budapeste, capital da Hungria. Para controlar a nossa ansiedade neste período, enquanto não tiver torneio em andamento, vamos recuperar algumas das partidas que foram realizadas nessa última Olimpíada. Neste canal priorizamos os eventos recentes ou em andamento, mas nesse caso especial daremos atenção a algumas partidas dessa grande festa do xadrez, uma vez que durante o evento só era possível fazer a análise de apenas uma partida entre várias que foram realizadas. Portanto, vamos tentar no máximo repor a justiça em relação a grandes partidas que não passaram por aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e a divulgar para seus amigos, também amantes do xadrez. E a partida de hoje teve lugar na segunda rodada, em que a seleção masculina de Moçambique enfrentou o Uruguai. E no tabuleiro 4, Rafael Chirinza enfrentou o mestre internacional Bernardo Rosselli Meil. E vamos então aos contornos desta partida, no final da qual atualizarei o placar final desse confronto e, claro, a precisão desta partida. Então fica ligado e vamos a mais esta linda partida. Jogando de brancas, Bernardo abriu com o peão da dama e após o D5 do Chirinza, o Bernardo foi para o gambito da dama, que foi recusado com o C6. O lance mais jogado nesta posição não é a captura deste peão, porque as brancas dominam totalmente o centro, além de se preparar para retomar o peão, e se quiser segurar este peão vai ficar em uma posição muito complicada. Então o lance mais jogado é recusar o peão, fazer o E6, abrindo a diagonal para poder desenvolver o bispo. Seguiu o desenvolvimento dos cavalos, cavalo F3, cavalo F6, E3, já preparando-se para desenvolver o bispo e fazer o roque, bispo F5, cavalo C3, E6, e aqui o Bernardo aproveita quebrar o par de bispos do Rafael e não tem defesa, mas o Rafael também aproveita para poder abrir a coluna, porque após a captura do bispo, o Rafael retoma com o peão de H, abrindo assim esta coluna para a sua torre poder se movimentar à vontade. Claro, agora não pode fazer o roque curto, seria muito arriscado, vai ter que fazer roque grande. Seguiu bispo D2, o Bernardo também já percebeu que não pode fazer o roque curto, cavalo de B, D7, dama B3, atacando o peão de B, então dama B6, defendendo o peão e ainda propondo a troca de damas. O Bernardo manteve a proposta, seguiu desenvolvendo, bispo E2, bispo E7, só que depois do roque grande do Bernardo, o Rafael aproveita então trocar as damas. Agora a posição está equilibrada, ambos têm uma coluna aberta, porém o rei das brancas está mais vulnerável por ter uma coluna aberta na ala aonde fez o roque. Mas sem as damas no tabuleiro, o perigo é mínimo. O Rafael também fez o roque grande, veio rei B1,
para prevenir uma futura invasão da torre. Torre de D E8, torre C1, bispo B4, H3, rei B8, torre de H D1, ambos seguem remanejando as peças. A5, bispo F3, torre H4, o Rafael já invade a quarta fileira com a torre, com ideias de uma futura dobradinha na coluna, porém sem muito efeito, uma vez que a coluna está fechada, aliás, semi-aberta. Cavalo A2, propondo a troca de peças, então veio a troca dos bispos em D2, e depois do G5 o cavalo volta para C3, e veio uma sequência de manobras dos cavalos, cavalo B6, cavalo E2, cavalo de B D7, cavalo G3, e chegou o G6, torre E1, e agora os reis se movimentam, rei C7, rei C2, cavalo B6, ameaçando ganhar um peão, então rei C3 defendendo o peão. E5, agora o Rafael busca uma ruptura para dar atividade às suas torres que estão muito inativas. Como todos sabem, as torres só têm atividade quando existem colunas abertas. Torre A1, atacando o peão de A, então veio E por D4 com cheque, E por D4, torre A8, visando defender o peão, porém abriu mão da única coluna aberta. E agora ameaça este cheque ganhando o peão, então rei D8, defendendo a invasão, E5, expulsando o cavalo desta casa, que pula para C8, torre E5, atacando o peão de G, então o peão avança para G4, propondo a troca de material. Então veio H por G4, o Rafael não retomou o peão, fez o B6, C por B6, cavalo por B6, torre de A E1, veio então a dobradinha na coluna e ameaçando invasão na sétima fileira, então cavalo C8 impede o torre E7. Veio então o G5, expulsando o cavalo que controlava a oitava fileira, porém sem nenhuma efetividade. Esses dois cavalos estão jogando muito. Cavalo F1, torre A7, liberando o cavalo da cravada. G3, expulsando a torre, vai para H7. Bispo G4, de olho no cavalo, que no momento está defendido pelo rei. Torre H1, cavalo D2, propondo a troca de torres. Trocaram as torres em E1, cavalo D6, bispo E2, torre B7, torre A1, volta agora a atacar o peão, então rei B6 defendendo o peão. Bispo D3, cavalo F8, aqui os dois vão remanejando as peças. B4, um lance que ajuda os dois. O Rafael se livra do peão isolado e o Bernardo se livra dos peões dobrados. Cavalo E6, dando este duplo em dois peões. Então somente o cavalo F3 defende os dois. C5 cheque, D por C5 com cheque, cavalo por C5. Partida ainda equilibrada. O bispo está atacado, então rei E5 defendendo o bispo e propondo a troca de peças. Cavalo de C E4 cheque, que foi um bom negócio para o Bernardo, que se livra de um desses cavalos perigosos. Aqui o Rafael poderia capturar de peão, se livrando do peão isolado, entre aspas, uma vez que o peão atrasado não consegue progredir com facilidade devido a este peão em G5, mas capturou com cavalo, dando esse cheque. Rei D4, atacando agora o peão, e trocaram mais um par de peões. Torre D7 cheque, rei E5, cavalo G4 cheque, rei F4, atacando o cavalo, que agora não tem mais cheque, então teve que fugir para F2. Torre F1, atacando o cavalo, que vai para D3 com cheque, e também atacando o peão de B. Então, depois do rei E3, caiu mais um peão. Seguiu o cavalo E5, mas nesta posição chama atenção o torre B1, cravando o cavalo, mas tem defesa. O Rafael teria o torre D3 cheque. Depois do rei E4, teria então o torre B3 defendendo o cavalo. Mesmo
Chegando o cavalo D4, tem o torre B4, que crava o cavalo e mantém a defesa do cavalo. Portanto, não seria determinante o torre B1. Então fez o cavalo E5, que ataca este peão e não tem como defender isso. Veio torre E7, tem o rei D4, cavalo A4. Nesse momento, então, o Bernardo deveria capturar o peão em F7, mas preferiu dar esse cheque. Rei C7, torre A6, atacando o cavalo que vai para B6. Torre A7, cheque. Rei D6, torre A6, de novo atrás do cavalo, travado. Rei C7, de novo torre A7, rei D6. O Bernardo tem a opção de empatar por repetição, mas agora sim caiu o peão de F7. O Rafael não pode capturar a torre porque o seu rei está em xeque. Então, rei E6, mantendo a defesa da torre. Cavalo D8, xeque, tentando afastar o rei da defesa da torre, mas não tem jeito. O rei vai para D6, continuando grudado à torre. Cavalo B7, xeque, rei E6, cavalo C5, xeque, rei F7, torre A6, cavalo D7, propondo a troca de peças. O Bernardo não quer. Cavalo D3, cavalo F8, cavalo E5, cheque, rei G7, torre D6. Agora chegou a vez do Rafael dar cheques. Cavalo E6, rei D5, cavalo C7, cheque, rei E4, cavalo E6, rei D5, cavalo C7, cheque. De novo, aqui tem a opção de repetir, uma vez que não há tempo desta captura com cheque. Então, chegados nesta posição, os dois jogadores decidiram acordar um empate e assim terminou esta partida. Meio ponto para cada uma das equipes. Mas a equipe moçambicana acabou sendo derrotada no confronto por 3-1 devido às derrotas do Vasco Viajeiro no tabuleiro 1 e do Lourenço Napoleão no tabuleiro 2. Os dois enfrentaram grandes mestres. No tabuleiro 3, o Hamid Jamal também conseguiu segurar um empate contra um mestre internacional. Portanto, dada a diferença entre os níveis dos jogadores, acaba sendo um resultado aceitável e até surpreendente pelos empates conseguidos pelos meninos dos terceiro e quarto tabuleiros. Vamos ver a precisão dessa partida. O relatório do Chess.com mostra uma partida equilibrada, mas de muito alto nível, em que os dois jogadores acertaram grande maioria dos lances. Precisão acima de 91%. Apesar do Bernardo ter tido 3 chances perdidas contra uma do Rafael, mas eram chances apenas posicionais ou de ganho de peão, nada assim determinante. Portanto, parabéns aos dois, em particular, claro, ao Rafael Chirinza, que enfrentou ali então um mestre internacional. E assim foi a nossa análise a esta partida, que não merecia ficar de fora neste canal. Então, esse foi o vídeo para hoje. Obrigado por assistir. Compartilha se você gostou e até o próximo vídeo.